Muito bem, bom dia, um abraço a você que acompanha, toda semana, toda segunda-feira, o nosso podcast Conversa Séria com João Rafael de Aguiar. E hoje recebendo aqui o nosso gerente executivo da Rádio Cultura de Guarabira, Edicarlo Monteiro. Nós vamos conversar e saber um pouco da passagem dele pelo rádio, enfim, também como professor. Receber o bom dia do empresário João Rafael, que coordena aqui o nosso podcast Conversa Séria pelas rádios Cultura e Rural de Guarabira e também pelo NE1 Notícias. João Rafael, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fernando, bom dia nosso convidado especial Edicarlo Monteiro, e também daqui a pouco está chegando outro convidado ilustre, que é o meu amigo Madson. Madson Publicidade, né? Então daqui a pouco a gente conversa com eles e vamos iniciar com o Edicarlo Monteiro. Edicarlo, o seu bom dia, e antemão quero lhe dizer o seguinte: como foi sua trajetória desde a infância? Você tem um resumo mais ou menos para dizer como foi? Começou na zona rural, foi jogador de futebol, foi para o Rio de Janeiro, como é que foi isso? Sr. João, inicialmente bom dia para o senhor, satisfação muito grande poder participar desse podcast. Por sinal, a primeira vez que sou convidado para participar de uma entrevista a um podcast, algo que está numa ascensão muito grande, e graças a Deus que foi aqui, no seu, que tem dominado a audiência das manhãs de segunda-feira. Sem dúvida, para mim é uma satisfação muito grande. Saudar o meu companheiro de trabalho, Fernando Carvalho, dizer que é uma satisfação também estar ao lado dele, como uma experiência do rádio e da radiofonia brasileira que Fernando por tudo que adquiriu ao longo dos anos, Brasil afora. E a minha trajetória, ela é meio que já conhecida por muitos, porque eu sou um cara que eu gosto muito de contar de como foi muito difícil para mim. Eu conto isso como uma forma orgulhosa de ter vencido na vida, mas também como uma forma, Sr. João, de motivar outras pessoas. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu era auxiliar de serviço geral na prefeitura de Sertãozinho, na época do saudoso prefeito Antônio Ribeiro. E eu ia varrer o ginásio no horário sempre das 11 a 1 hora, porque era o horário de intervalo da prática esportiva. E eu ia com um rádio ligado e um fone de ouvido. E ouvindo sempre, na época, eu ouvia tanto o 850, segunda edição, que era de meio-dia com Adelson Souza, e o Tribuna do Povo, que era com Feliciano Silva, e que passou por tantos outros profissionais, mas esses foram os que mais me marcaram, O Zé de Orlando, cabeça de bujão. E eu varria o ginásio e ouvindo esses programas, mas não porque eu gostasse de ouvir, porque eu sonhava em um dia estar numa rádio cultura, numa rádio rural, e poder um dia ser apresentador daquele programa. Em especial, sempre mirei esses programas de meio-dia. E por várias vezes eu chegava, inclusive, a participar do programa Tribuna do Povo, do 850, segunda edição, e aquilo me estimulava a eu continuar sonhando de que um dia eu teria uma oportunidade de mudar a minha vida no aspecto de sair de Sertãozinho para vir seguir o meu segundo sonho, que era ser jornalista, que era ser radialista, porque meu primeiro sonho sempre foi ser jogador de futebol. E aos 17, 18 anos eu fiz a primeira viagem ao Rio de Janeiro em busca desse sonho, onde fiz uns testes lá em São Januário, na época do saudoso Eurico Miranda, e por 3 meses eu fiquei treinando lá em São Januário, mas diante de tantos talentos, diante de tantos filhinhos de papais que tinham empresários já lhe bancando e claro, custeando os gastos dele em São Januário, ficou muito difícil para mim, que saí do interior, sem ninguém por mim, contra tudo e contra todos, pegando ônibus para ir para São Januário fazer esses treinamentos, e esses 3 meses se viu como experiência. Passei 8 meses no Rio de Janeiro, trabalhando em obra, tive experiência trabalhando em mercadinho, como embalador, e chegou um momento que eu senti que não era para mim aquela cidade, Rio de Janeiro. Eu senti que os propósitos de Deus na minha vida era na minha parentela, era no meu povo, era na minha gente. E voltei para Sertãozinho depois de 8 meses de muito sofrimento no Rio de Janeiro, mas muito sofrimento, de muita humilhação, inclusive por parte da família, e comecei a entender que
pai e mãe, Fernando Carvalho, é algo insubstituível. É verdade. Há quem diga por aí afora que nada é insubstituível. Discordo. Quem é que substitui uma mãe? Quem é que substitui um pai? É verdade. Quando principalmente um pai ou uma mãe é presente. E aí foi quando eu comecei a valorizar. Não que eu não valorizasse antes, mas que eu não sabia a importância num todo de uma mãe, de uma avó, como eu tenho até hoje, minha avó, de meus irmãos, dos meus amigos, que na cidade pequena a gente ainda tem amigos, a gente ainda tem colegas, ainda tem vizinhos que nos ajudam, mas em cidade grande é cada um por si. Ninguém conversa com ninguém. Ninguém ajuda ninguém quer saber nada de ninguém não. Você vai e sai de manhã, eu pegava 3 ônibus para chegar numa obra, num trabalho. 3 ônibus, eu passava 3 horas, eu saía 3 horas da manhã para chegar de 6, 7 horas da manhã numa obra, para começar a carregar entulho, para começar a trabalhar fazendo limpeza, e tudo isso me fortaleceu. Quando eu voltei para Sertãozinho, eu lembro que eu voltei no ônibus Jonas Turismo, porque eu não tinha condições de pagar um avião nem um ônibus melhor. Então, no Jonas Turismo, cheguei em Guarabira sem R$100 no bolso, 4 horas da manhã, num domingo, e todo mundo pegando suas malas e indo embora nos alternativos, nos taxistas, e eu fiquei sozinho. E chegou um taxista perto de mim, um carrinho mais sambadinho, porque o pessoal pegava os carrinhos melhor e ia embora, e disse: você vai viajar para algum canto? Eu disse: vou, mas estou esperando o pessoal. Mentira, eu estava esperando uma carona. E ele disse: se você for, adiante, porque essa hora aqui o pessoal pegar você de vacilo aqui, levar suas bagagens aí, você chegando no Rio vão achar que você tem dinheiro. Peguei, liguei de 1 milhão, naquela época tinha muito, para minha mãe, para uma vizinha da minha mãe, Dona Esmerina, e pedi para falar com a minha mãe, e disse: mãe, eu fui roubado na viagem, e tô sem dinheiro, tô querendo voltar para Guarabira. E ela disse: Ed, também não tenho não, vou ver se eu consigo aqui com a vizinha, R$15 na época, e ela conseguiu esses R$15 para pagar esse táxi, para me levar aqui de Guarabira, da rodoviária nova, até Sertãozinho. E depois de um tempo foi que eu fui contar à minha mãe que eu não tinha sido roubado coisa nenhuma, mas eu estava com vergonha de ter ido passar 8 meses no Rio de Janeiro, onde para muita gente era onde você mudava de vida, onde você enricava, onde você arrumava as coisas, e que eu fui como um estágio para a vida. Eu acho que foi lá no Rio de Janeiro que eu comecei a aprender e a dar valor primeiro à família, né? E segundo, a cada espaço que a vida nos permite a gente conquistar. Então, assim, esse é o resumo inicial, para dizer que depois eu comecei a sonhar com a locução, porque meu projeto era o rádio, e comecei a fazer locução na época do saudoso Antônio Ribeiro, locução de carro de som, como um terceiro locutor na época. O primeiro era Moisés, o segundo era Joãozinho. Pra você ter ideia, a ordem era quando sair da cidade, abre o som para de Carlos falando só na zona rural. Quando fizer o contorno que for entrar na cidade novamente, fecha o microfone, deixa só a música do candidato, porque Ed Carlos não sabe falar direito, mas tem a voz bonita, somente para ele fazer o convite da zona rural. E um dia eu cismei de entrar na cidade falando. E até então o povo da cidade não conhecia a minha voz ainda. E o motorista, que era Nito de Belil na época, disse: não, a ordem é você entrar com música. Eu disse: eu vou entrar. Vai, não vai? Eu digo: ou você libera o microfone, ou então eu encerro aqui. Já estava no período acirrado da eleição, eu digo: vamos valorizar. Ninguém vai me botar para fora na altura do campeonato desse. E eu subi, peguei o microfone de fio, subi para cima daqueles carros de som, e ele abriu o microfone e eu entrei na cidade fazendo a mesma chamada que eu tinha feito na zona rural. E começou a chamar a atenção das pessoas, a ponto das pessoas pedirem que eu tivesse também no palanque à noite, fazendo parte do cerimonial, convidando políticos para falar. E assim eu me projetei e terminei a campanha naquela época como locutor oficial da campanha, e até hoje sou locutor oficial tanto das festas de Sertãozinho como das campanhas de Sertãozinho. Você furou uma bolha, né? Porque não era para você entrar na cidade falando, você tinha dificuldades, claro, hoje não, mas você furou a bolha, disse: não, eu quero sair dessa situação, né? Eu sabia, dentro de mim dizia que eu tinha um potencial e que eu era capaz, mas que eu precisava ousar, quebrar barreiras, e foi assim que eu fiz. E a partir dessas locuções começaram rumores de eu ir para uma rádio local. Na época era a Rádio Belo Horizonte, comandada por Rosinaldo Belo e o saudoso Toninho Belo. Mas o Rosinaldo sempre foi uma barreira.
achava que porque eu falava por moda e porque eu não podia falar no rádio. E embora alguns comerciantes da cidade, onde eu fazia locução para ganhar R$15 na época, na porta do supermercado, ou no mercadinho do seu Rubens, para ganhar R$15 no dia de feira, fazendo a locução, assim como num sacolão, que eu fazia todo o trabalho de locução para ganhar 2 quilos de verdura e R$10. O Fernando, que é empresário aqui em Guarabira hoje, inclusive ali do lado do Armazém Paraíba, lembra muito bem disso, naquelas caixinhas amplificadas, eles pediam a Rosinaldo, que era o proprietário da Rádio Belo Horizonte, uma difusora, que me desse a oportunidade no jornalismo, e nunca foi dada essa oportunidade. Até que um dia um colega meu, Sanildo Pontes, a quem eu sempre agradeço, depois de muita insistência minha quando cheguei do Rio de Janeiro, me convenci de que eu podia fazer a área esportiva. Ele fazia a área jornalística e eu entrava com a área esportiva, trazendo a rodada dos campeonatos. E depois veio um convite para fazer um programa jornalístico, aí já não era mais a Rádio Belo Horizonte, era a Sertãozinho Interativa, do saudoso Reginaldo Paulo, que me deu essa oportunidade de eu fazer o programa jornalístico e de fazer o programa de Disc Jockey. E aí começaram os rumores, isso eu vindo sempre com Rony Vieira, que é prefeito de Sertãozinho hoje, um cara a quem eu tenho uma gratidão, e eu, embora já tive divergências com Rony Vieira, assim como já tive com a minha mãe, com a minha esposa, é normal, nunca desconheci a importância que Rony Vieira teve na minha trajetória. Inclusive, batendo de frente algumas vezes aqui com o dono da emissora, que era João Rafael, chegou a me chamar de ministro, e Adelson Souza, que era o auge da rádio, ele e Rony Vieira. E eu, para defender as minhas ideias, para defender os meus amigos, para defender meus princípios, eu chegava a bater de frente com eles. E Rony sempre insistindo e me trazendo, e eu falando pro modo, pro quê, estagiando como repórter esportivo, até que um dia, eu fazendo um jogo aqui do Esportiva Guarabira, no Civil Porto, onde recebe um telefonema e quando termina diz, João Rafael pediu para eu ficar de olho em você, que ele disse que vem em você um potencial. Ali para mim foi uma injeção de ânimo e fez com que eu fosse me dedicar mais, buscar mais, me qualificar mais, para quando a oportunidade chegasse, eu estivesse preparado. Porque eu ouvia muito o programa de Marisa Alverga, e ela dizia sempre no Sem Fronteira de que é melhor você se preparar para quando a oportunidade chegar você estar preparado do que a oportunidade chegar e você não estar preparado nem estar capacitado. E assim eu fui, me preparei dentro das minhas limitações, até que um dia, foi a primeira vez, eu lembro como se fosse hoje, eu cheguei com Rony Vieira, depois que João Rafael fez essa ligação, e o seu João estava sentado naquela sala, naquela cadeira de lá, e eu olhei para ele, pelo aquele vidro ali, eu profetizei. Ele sabia nem que era eu ainda. Eu profetizei dentro do meu coração, esse homem ainda vai ser meu patrão. E Deus tomou aquele sonho como um sonho dele e quis um dia que João Rafael, de última hora, me chamasse. Rony, chama Ed Carlos para vir fazer uns testes aqui no Tribuna do Povo. Estou precisando urgente de um repórter para de manhã e o programa Tribuna do Povo. E Rony veio numa segunda-feira comigo, pela manhã. Naquela sala nós conversamos e o Rony titubeou porque ele sabia que eu ainda era muito verde, ele sabia que eu ainda era... Precisava lapidar mais. Precisava muito, e ele tentando ganhar tempo com o Sr. João. Sr. João, deixa eu ganhar mais um tempo com o Ed Carlos, tentar preparar ele melhor. E o Sr. João disse, Rony, estou precisando disso para ontem. Não, mas porque de repente pode dar errado. Não, se der errado não tem problema, ele vai sair mais experiente para buscar novamente se preparar para outra oportunidade. Aí o Rony disse, mas... Aí o Sr. João olhou para mim e disse, Ed Carlos, eu quero saber, você quer ou não? Eu disse, Sr. João, eu quero. Agora eu queria que o senhor me desse 2 minutinhos para conversar com o Rony aqui na sala ao lado, por respeito a Rony, porque eu sempre fui assim, por todo o meu currículo. E ele disse, tudo bem, é com você a decisão. E eu voltei e disse, Rony, eu passei minha vida todinha esperando essa oportunidade. Sim. E ouvindo as pessoas dizerem que João Rafael tem uma frase de que cavalo selado não passa 2 vezes. Aí eu estou de frente do cara da frase. E tu acha que eu vou deixar passar essa oportunidade? Mas Ed Carlos, possa ser que dê errado e você se queime, aí vai ficar difícil para eu trazer você novamente. Eu disse, Rony, o medo de você me perder está tirando a oportunidade de eu vencer. Por minha conta e risco. Se der errado, Rony, eu vou dizer a todo mundo que você fez sua parte e eu não fiquei porque não era para ser. E se der certo, a gente vai contar para o resto da vida, Rony,
que alguém um dia acreditou em mim, e mesmo contra a vontade de outras pessoas, deu certo. Deu certo. E eu voltei e disse, Sr. João, conversei com o Rony ali e vou assumir. Ele está com medo de dar errado. O Sr. João disse, Ricardo, eu estava falando com o Olivete e com o Jarbeli sobre o seu caso, e elas disseram, pior do que Ed Carlos, iniciou o Feliciano, Zé Roberto e outros tantos, sem nenhuma experiência, para o modo, para o quê. E a Rádio Cultura tem essa característica, não é à toa que ela é conhecida como a Universidade do Rádio, porque muita gente que não passou pela universidade, mas tem a Universidade da Rádio Cultura, e que dá de pau hoje quem tem uma universidade mesmo, que não teve a oportunidade de estagiar na Rádio Cultura. E disse sim a Sr. João, numa segunda-feira, e perguntei, eu estreio quando? Ele disse, amanhã. Como assim? Amanhã, e tem mais um detalhe. Você vai se mudar para aqui, para Guarabira, ainda esta semana. Meu Deus do céu. Sério, Sr. João? Você topa ou não? Você já era casado, já? Já casado, tinha um filhinho, né? Ia fazer 1 ano ainda, meu filho. Eu disse, topo. Desafio aceito. Mesmo assim. Mas antes de tudo isso, Ed Carlos, você passou por uma reunião na minha casa. Como foi essa reunião? Sim. Isso aí foi antes de eu ter essa oportunidade, né? Como eu sempre tive vontade de estar nas rádios João Rafael, eu pedi a Rony que quando ele tivesse sempre a oportunidade de vir para algum encontro com o João Rafael, ele me trouxesse, né? E aí teve um dia que Rony me convidou para participar de um Réveillon lá na casa, e parece que foi o último, né? Primeiro e o último, né? Ninguém nunca mais chamou. E nesse Réveillon eu lembro que eu chegava, eram 2 coisas que eu me lembro. Era o tamanho do peixe, era quase o tamanho dessa mesa, né? O jantar. E a piscina, porque naquela minha época veio uma piscina... Uma piscina era coisa do outro mundo, né? Só tinha rico, né? E brincando, festejando, eu já trabalhava nessa rádio Belo Horizonte como comentarista esportivo. O Réveillon aconteceu no domingo, nessa época, e na segunda-feira fomos para o programa. E Cenildo Pontes, que é um sargento da Polícia Militar, do trânsito aqui de Guarabira, que mora em Sertãozinho, colega e amigo pessoal, fez a abertura do programa e tal. Ed Carlos Monteiro, me diga aí, como foi sua passagem de ano para Lero, como é que você passou o ano, foi em família, viajou? Diga aí para mim, eu empolgado, olhei para ele e disse, Cenildo, eu passei a maior rebelião da minha vida e a melhor rebelião da minha vida ontem na casa do empresário João Rafael. Ele caiu para trás. Aí quer dizer que seu Réveillon foi bom, eu disse, melhor rebelião que eu já vivi. Se teve alguém que viveu uma rebelião como essa minha, eu desconheço. Agora, eu realizei um sonho de passar uma rebelião na casa de João Rafael, com Dona Olivete, com seu João, com Jarbas. Jarbas, na época, para mim, era uma referência como pregador. Conheci ele como pregador. De Jaqueline. E assim, Cenildo, foi uma rebelião que tenho a certeza que jamais eu vou esquecer. Cenildo insistiu em tentar me corrigir. Ele disse, mas esse Réveillon... foi o primeiro que marcou você? Eu disse, porque eu não tive muita rebelião, Cenildo, porque você sabe, aqui em Sertãozinho é tudo a mesma coisa, mas essa rebelião é aquela rebelião, sabe, Cenildo, que qualquer pessoa gostaria de viver. Aí ele falou, eu não queria não. Aí eu, tudo bem, cara, ele disse, conversou, tal, aí chamou um intervalo, ele disse, some, tu acaba com um programa, com um negócio desse. Mano. Chama de rebelião. Rebelião, Ed Carlos, é quando alguém se rebela contra algo. Aí foi me explicar que ele é policial, tal. Moral da história, eu disse, eu não vou emendar e deixa como está. E até hoje a gente tem essas gafes, né? Essas comédias, essas resenhas de quem iniciou no rádio. E quando eu disse no início, às vezes eu me torno até cansativo, Sr. João, em querer testemunhar isso no ar. Não é para me vangloriar, não é para dizer que eu sou melhor do que ninguém. É para dizer que se eu, que saí lá de Sertãozinho, uma cidade que hoje tem um pouco mais de 5 mil habitantes, mas na época tinha 3.200 habitantes, consegui vencer. Sou gerente da Rádio Cultura há mais de 5 anos, estou aqui há mais de 15 anos, comando o principal programa do horário, que é o da manhã, já comandei o Tribuna do Povo, que é um programa renomado por 10 anos, eu sou o apresentador que mais tempo passou no Tribuna, fui eu, o último tinha sido Feliciano, 6 anos, eu rompi a casa dos 10 anos seguidos como apresentador titular do programa Tribuna do Povo, um cara que, não tenho vergonha de dizer, concluí meus estudos através do EJA, certo?
porque eu sempre fui titulado pelos professores como um cara inteligente, porém preguiçoso para estudar e para ler, e até hoje eu sou, não nego isso. Então assim, meu caro Madison Promoções, que acaba de chegar, Madison Produções, aqui, nosso convidado pode vir para cá, viu, Madison? Sinta-se à vontade aqui no ao vivo mesmo, fazer parte dessa bancada que nós já iniciamos nosso bate-papo. E se eu conseguir vencer, Madison, apesar da minha pequenez, criado sem pai no registro, filho de uma avó, na época alcoólatra, uma mãe alcoólatra, de uma família desestruturada, sem pai, de 6 filhos em uma casa só, criado com uma avó. Se eu pude sonhar e hoje realizar esse sonho, foi porque Deus colocou anjos nas nossas vidas, e assim Ele faz. Como é que eu posso negar? Isso não é babá, isso não é puxa-saco. Quem me conhece sabe que eu não tenho esse estilo. Como é que eu posso negar a importância que um cara como o João Rafael teve na minha vida? E não é porque ele é bom, não. Porque bom só existe um, Fernando. É Deus. É porque ele se permite ser usado por Deus como instrumento para que Deus lhe dê discernimento e sabedoria para tomar decisões certas. Esse é o diferencial do João Rafael para muitos. É que eles têm sabedoria e discernimento para tomar decisões certas. E hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dele. Anjo como Rony Vieira, para mim foi um pai que eu não tive e que hoje meu pai me reconhece, a gente tem uma amizade melhor, embora não seja registrado o nome dele, mas foi um cara que foi usado por Deus para insistir em me trazer, eu falando pro modo e por quê, e chegar aqui à rádio e ter uma oportunidade onde outros tantos tinham tido e não tinham se firmado. E eu posso lembrar bem quem vieram antes de mim fazendo esse teste para ver se eu ocupava essa vaga que na época tinha sido deixada para o Zé Roberto, que tinham deixado João Rafael, Zé Roberto, Rafael San e Rodrigo Costa. E João Rafael precisava de imediato suprir aquela lacuna. E antes de mim, sabe quem tinha vindo? O menino lá de Araçagi, que é cantor, que agora me fugiu o nome dele, um gordinho que é cantor e locutor lá na cidade de Araçagi. Ele tinha feito uns testes como repórter, não tinha se firmado. A Paula, que era formada em jornalismo, também fez um estágio, fez uns testes, não deu certo. E Ezequiel, que era da sua época, da área inclusive do esporte, também tinha feito esse teste e não tinha dado certo. E eu fui a 4ª pessoa. E eu lembro que quando eu me alojei, inclusive na Rádio Rural, me mudei para cá na mesma semana, minha esposa ficou para vir depois, e eu fiquei uma semana dormindo aqui no refeitório dormitório da Rádio Rural. E eu lembro que vários companheiros da Rádio Rural diziam: esse aqui não dura 3 meses. Outros fizeram aposta como não durava 1 ano. Outros de que eu não ficaria por muito tempo. E estou há 15 anos seguidos aqui no Grupo João Rafael e tenho orgulho de falar bem do grupo, tenho orgulho de vestir a camisa e dizer que faço parte, para mim, do grupo mais importante do Brasil, porque foi o grupo que me deu oportunidade. É o grupo que me permite eu trabalhar para ganhar meu salário, para pagar minhas dívidas, para botar o pão na mesa dos meus filhos. Então não tem Coca-Cola, não tem Nike, não tem Globo, não tem Record, que seja mais importante do que o Grupo João Rafael para mim. Só para completar, você lembra do teste que nós fizemos durante acho que 2, 3 semanas no auditório da Rádio Rural, agora auditório Rádio Cultura e Rural. Nós fizemos um teste, tinha um pessoal do Rio Grande do Norte, tem gente que ainda lembra de você. O cara disse assim para mim, de Alagoinha, ele disse: Fernando, você lembra daqueles testes, daquela para narrar futebol? Cara, eu fui pro Rio, o Edi Carlos venceu, né? Ele disse para mim: lembra que você foi aprovado, né? Eu, Rony, coordenando, né? Fizeram isso foi ideia de Rony e você, né? Fazer um curso para narrador esportivo. Foi. Porque na época era muito carente narrador esportivo. Era verdade. Né? Só tinha Dinaldo Silva e Rony que narrava... Martin Júnior. E Martin Júnior. E Rony que narrava um jogo, passava a descer narrar, porque como ele falava muito, conversava muito, fizemos se ele narrasse curso. o jogo, ele se desgastava muito. E esse curso para narrador esportivo foi feito no auditório hoje das Rádios Cultura e Rural. E na época passou eu e um senhor lá de Nova Cruz. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E nós fomos classificados. Eu penso que o nome dele é Antônio. Ele conversou comigo, eu estava panfleteando a Rádio Rural que ia passar para a FM Alagoinha, ele me encontrou, tá lembrado de mim? Eu disse: não, ele contou sua história. Tá vendo? Edi Carlos tá no lugar que podia ser meu, ele de Carlos ficou, ele tá dizendo. E eu
Pois é, Carlos, só para concluir a sua participação, que é muito importante, eu acho que você disse que às vezes é repetitivo em contar a sua história. Sim. Eu acho que a sua história é importante porque isso serve de estímulo para os jovens que muitas vezes fica um pouco perdido, sem saber para onde ir, como ir. Eu acho que o seu exemplo é importante porque é só ter fé, e a fé vence tudo, né? Agora vamos cumprimento e o bom dia do nosso convidado, Madison, né? Bom dia, Madison, bem-vindo aqui ao nosso podcast Rádio Cultura e Rural de Guarabira, o nosso NE1 Notícias. Seja bem-vindo, a gente está ouvindo aqui história e a gente quer saber também, né, por onde você começou na publicidade, que não deixa de ser uma comunicação, né? Seja bem-vindo aqui ao podcast Conversa Séria. Bom dia, Fernando Carvalho, bom dia, Ed Carlos, bom dia, seu João. Como sempre, seu João muito elegante. Esse homem não poderia ser tão eficiente em outra área como ele é na área têxtil, porque, olha aí o cara, sempre elegante. Você nunca vai ser o João sem estar se destacando na elegância. Obrigado. Fernando Carvalho, eu digo o seguinte, as pessoas, Matos, qual é a sua área? Vendas. Minha área é vendas. Seu João, quando eu tinha 10 anos, eu tinha um problema sério com meus pais, porque eu vendia todos os meus brinquedos. Entende? Naquela época a gente comprava muito gibi, né? Era o entretenimento diferente. Hoje todo mundo assiste desenho, mas a gente antigamente assistia nas TVs e comprava muito gibi, e aí eu vendia os meus gibi, porque depois eu lia, agora não deu mais utilidade, e conseguia vender, tá vendo? E vendia todos os brinquedos que eu comprava, depois de um certo tempo eu vendia, e meus pais não gostavam disso. Eu vou fazer mal o quê? E eu mesmo com aquele dinheiro, eu comprava outros novos, mas assim, depois vendia, e ele se preocupava, porque ele pensava que eu estava dando um fim. Então isso é uma coisa que eu sempre achei encantador, foi a venda, não sei, surgiu em mim isso. Então eu acho que sem sombra de dúvida, hoje eu atuo no marketing, mas o marketing ele nada mais é do que uma simples ferramenta das vendas. Seu João, seu Assis da Guaramol, seu Ivanildo, são grandes vendedores, cada um na sua área. E o marketing ele é uma ferramenta de vendas. Eu, na minha área, eu disse, eu vou me enveredar por aqui. Porque eu tive, com 15 anos, eu já trabalhava numa empresa que a minha mãe é religiosa, e aí tinha um amigo dela que trabalhava numa empresa que distribuía livros, e aí eu trabalhei nessa empresa até os 18 anos, vendendo livro. E aí depois eu fui convidado para trabalhar no Instituto Jornal do Brejo, de nosso amigo Roberto, grande jornalista Roberto. Verdade. Ele me convidou para trabalhar lá no jornal, aí eu fui trabalhar com publicidade, vendendo a publicidade do jornal. E daí me despertei para vender exatamente mídia, né? Para mim, eu via a importância do segmento, né? O quanto ele poderia crescer, o quanto ele estava em descasso, e está até hoje. Mas o que fez você entrar no ramo de hortelaria? A hortelaria é o seguinte, seu João, é como o senhor. O senhor nunca depositou todos os ovos na mesma cesta, né? Então eu tinha que investir em um outro ramo que não fosse o meu de marketing, para que eu tivesse uma certa garantia. E de certa forma, na pandemia, isso provou-se, foi a minha salvação, porque eu estava sem poder fazer nada, as empresas fecharam. Como é que, bexiga, você ia vender marketing, as empresas estavam tudo fechadas, e aí o hotel e o motel ficou funcionando, que era um dos segmentos que poderia funcionar, não fechou, e foi o que me salvou naquele período, porque senão eu ia bater na sua porta, viu, senhor João? Pedindo pelo menos uma feira, que naquela época ali foi complicado. Eu fico imaginando a gente com 20 funcionários, 30 funcionários, sofreu muito o nosso funcionário pedindo ajuda, porque foi um período muito difícil. Eu fico imaginando uma pessoa da envergadura de seu João, com centenas e centenas de funcionários. É um sacerdócio. Na verdade, a sua atividade é um sacerdócio. Na verdade, você tocou num assunto importante. No nosso caso, nós recebemos uma determinação a nível estadual para fechar as fábricas. E graças a uma intervenção atrevida e audaciosa do prefeito de Guarabira, na época, que ele autorizou a abrir. 19. Marcos Diogo. Ele tomou essa decisão, foi criticado, muito criticado. Assumiu a responsabilidade por inteiro, e nós voltamos para o mercado sem parar.
Senão eu não sei o que teria sido realmente de nós se não tivesse sido uma atitude corajosa de um homem audacioso que sabe entender a necessidade do mercado. Tinha uma campanha Fecha Tudo, né, que vinha de cima para baixo e que foi peitado por alguns líderes, como o próprio Bolsonaro. Madison, você está há muitos anos nessa ascensão, né, como uma das principais referências na área de venda. Apesar de ter mudado muito, né, 10 anos para cá, muitas coisas mudaram. Qual o segredo para manter essa pegada e manter também essas vendas, manter essa imagem, esse nome em evidência, apesar da modernidade que tem acontecido ano após ano? É uma pergunta inteligente, Ricardo, porque uma coisa que tem levado, seu João, várias empresas a quebrarem, Fernando, é exatamente não acompanhar a mudança. As coisas mudam, os comportamentos, os hábitos mudam, isso é constante no mundo inteiro. Hoje estamos aqui num bate-papo sendo transmitido pela internet. No passado isso não existia. Hoje o Grupo João Rafael já desenvolveu esse mecanismo porque está se adequando. Não tem como uma empresa dessa, ela fechar, porque ela se adequa constantemente. O seu João está aqui. Ou seja, o rádio hoje retransmite através do YouTube, através da TV NL Notícias, através da fanpage no Facebook e ainda o som pelo rádio e pelo aplicativo Radiosnet. Pois é, vocês se adequaram e isso é o segredo para as empresas continuarem no mercado. Todas as empresas elas tentam se adequar nas suas atividades, que há mudanças. Eu conversando com o senhor Ivanildo, da Guaraves, que é cliente meu, porque eu atendo eles na questão do marketing também. Eles, no passado, vendia frango abatido, ele comprava o frango e abatia o frango e vendia. Depois ele passou a vender só o frango vivo inteiro. E depois o mercado foi mudando e ele teve que fazer o quê? Um abatedouro. Por quê? Porque as pessoas já existia uma tendência de comprar o frango congelado. Hoje existem outras partes do frango que são vendidas que antes não era vendida. Quer dizer, vai se adequando ao mercado e a gente tem que ficar atento. A gente que é comerciante, do mesmo jeito que um estudante, ele está... Muitas coisas que está sendo hoje ensinado nas escolas, na nossa época, Fernando, o seu João, Ed Carlos, na nossa época já não era ensinado essas coisas. Hoje já ensina. Então, os jovens de hoje estão mais atualizados do que nós do passado, na questão de instrução, porque muitas coisas estão sendo passadas para a gente, para eles agora e para nós. Então, a gente tem que se adequando e eles também, do mesmo jeito são as empresas, tem que estar constantemente atenta para acompanhar as tendências. É uma inovação sempre, né? É uma inovação. Principalmente o celular, que trouxe uma inovação muito forte para a juventude e para todo mundo, né? Claro, né? Eu, por exemplo... Tanto da parte boa quanto da parte ruim, né? Quando eu atuei, a Matos Promoções, ela tinha uma frota de 5 carros de som na cidade. E aí as coisas foi modificando, aí eu passei a investir em outdoors. E aí os outdoors continuam a existir, porém surgiu os painéis de LED, que são outdoors, né, placas digitais, onde passar o vídeo todo, e aí eu tenho que me adequar. Se eu for inventar de economizar, dizer, não vou fazer esse investimento não, porque não precisa, porque eu tenho ainda a placa, aí quando menos espera... E a sua equipe tem que acompanhar, porque se a equipe não acompanhar, fica para trás. Hoje nem existe mais MD, né, de carro, nem existe mais nada daquele do passado, do rádio, CD, tudo mudou, pendrive já ficou para trás, né? Então é se modernizar e acompanhar. É a memória na nuvem, né? Hoje tem que ficar muito atento a isso, entendendo? O segredo das empresas continuarem no mercado é acompanhar o que está sendo, o que está acontecendo. Eu volto ao nosso, por exemplo, o seu João, se eu assisto agora a Móvel, o seu Ivanildo, que são grandes referências na área empresarial do Brejo Paraibano e, por consequente, da Paraíba. Constantemente eles estão em viagem. Acompanhando outras coisas, o que está acontecendo lá fora. Falando em Acília Guaramove, eu posso lhe dizer que eu não conheço outro vendedor nato com a característica de Acília Guaramove. Ele sabe atender, ele é uma pessoa que tem um relacionamento com a clientela fora de série. E isso é quem fez a Guaramove durante esses 50 anos crescer a passos largos, né? Tem um fato que aconteceu com o seu Assis que eu lembro sempre. Eu fui mal atendido, mas aí tudo bem. Isso faz muitos anos. E aí eu comentei com ele, né? Seu Assis,
falei, o senhor sabe atender, o senhor gosta de ser atendido pelo senhor, porque o senhor é um excelente vendedor. Aquela pessoa ali foi me atendendo, não é tão bom quanto ele. Não, Mato, se ele fosse tão bom igual a mim, ele era o dono. Seu João, mas a minha pergunta é, o senhor fala muito bem de Jaguara Móveis, mas pelo que a gente sabe, o senhor também começou nesse ramo de vendas, né? E até hoje o senhor, se precisar, o senhor vende, se precisar, o senhor cobra, se precisar, o senhor dá assistência. E apesar da sua correria de várias empresas, como manter essa... A venda é fundamental, porque a venda é como se você tivesse uma formatura. E a venda boa é aquela venda que começa na feira. Foi o meu caso, o caso de Assis Jaguara Móveis, começar a vender em feiras. E aí a gente sabe valorizar o que é o atendimento ao cliente. Porque se você vai para a feira e não consegue atender bem, você não vende. Tem concorrência, né? E outra coisa, e o cliente só volta se for bem atendido. Se não for bem atendido, ele não volta. Então você tem eu que fui praticamente camelô, eu posso, com muito orgulho eu digo isso, eu posso dizer a você que eu fiz todos os testes possíveis de venda. Venda de porta em porta, com um fardo de rede nas costas. Eu fiz isso e graças a Deus foi um aprendizado que eu levo para o resto da minha vida. Lá no mercado de Caiçara ainda tem o seu pontinho lá, né? O senhor foi outro dia lá, Edgar, tem aí o cantinho que ele passava vendendo lá no mercado de Caiçara. E assim, é interessante que o seu João ele continua vendendo, sendo que num outro patamar. No outro patamar. No momento que ele faz uma viagem, vai lá em São Paulo, participa de uma licitação e fecha um pacote milionário de confecção. Isso foi uma venda que ele fez. Então ele, no potencial dele, ele busca essas vendas de valores maiores. Para distribuir. As menorzinhas ele deixa pra gente aqui, pra gente ir vendendo, porque é assim mesmo. Matos, e essas festividades juninas de Guarabira, que foi uma iniciativa da prefeita Léa Toscano, ela favoreceu a rede hoteleira de Guarabira? Com certeza. Porque o evento... Eu disse a você que o marketing é uma ferramenta das vendas, do mundo das vendas. E o evento é uma ferramenta do marketing. Ele vende vários segmentos. Garanto a você que vários salões estiveram ocupados e lotados. As pessoas se cuidando para poder ir para o salão. Várias pessoas compraram calçados, compraram roupa. E isso eu vi do próprio comércio, que eu atendo ao comércio Matos, graças a Deus esse mês foi maravilhoso, tal. Então, o evento ele é importantíssimo para o segmento público. O municipal, estadual e federal tem sempre que apoiar esses eventos e cabe principalmente às prefeituras fazer esses eventos e deveria ter sim apoio do governo do estado, do governo federal. Agora, infelizmente, acontece muitas vezes de uma prefeitura fazer gastos extrapolados. Por exemplo, aqui tem um orçamento da sua empresa. Claro. Então você respeita esse orçamento. Se você fizer um gasto demais, aí a lapada vai ser outra. Aí você acaba quebrando. Então, do mesmo jeito, tem muita prefeitura aí, tem muito prefeito irresponsável que faz gastos desnecessários que não vai voltar esse dinheiro para a prefeitura. Por exemplo, eu acredito que Leia, seguindo o exemplo do marido, que era muito equilibrado, fez um São João que não é o nosso principal evento. Nosso principal evento aqui é o Festa da Luz. Então não se pode comparar. Mas ela fez um São João modesto, mas muito organizado. Top, porque ela explorou a cultura principal, que são as quadrilhas, entendendo? Que é barato barato. Entendendo? Você não precisa pagar 500 mil reais para uma quadrilha vir. Entendendo? E aquilo faz um espetáculo, prende a atenção a noite todinha, e aquilo é cultura. Você concorda comigo que ela precisou investir mais em mídia, em marketing, para divulgar como era o primeiro São João, da gestão dela e de Guarabira, porque os últimos prefeitos não faltou publicitar mais esse Aí eu não culpo nem ela, eu culpo quem assessora ela nessa área. Né? Realmente não houve uma divulgação que à altura do evento. O evento, sim. E Guarabira é uma cidade tão importante, tão pujante, que com o São João de Guarabira, que foi o primeiro ano, vamos dizer assim, praticamente reativado, reduziu parte das noites festivas do São João de Bananeiras, que é uma tradição. Diretamente. Com certeza. Diretamente. E entrou no circuito, porque ele foi feito numa data que, dessa data, quando ele termina, já emenda com a data do circuito São vespertino, Pedro, que está acontecendo em Borborema e tal. Aí o de Borborema já termina, já emenda com o de Bananeiras, que é à noite. E aí acaba criando todo um circuito e as pessoas gostando disso e gastando, porque é um turismo em cidades como cidade de interior.
O único turismo que pode ser explorado é o de passeio através de eventos ou o turismo de negócio, que são as pessoas que vêm fazer negócio. Sem ser isso, aqui não tem praia. As pessoas vão fazer o que aqui? Aqui não é litoral. Então as pessoas vêm aqui ou a trabalho ou se tiver alguma festa. Verdade. Então evento em si. Por exemplo, você vê João Pessoa fazendo festa? Não faz festa. João Pessoa não está preocupado em fazer São João, em fazer carnaval. Não faz aquele mais caseiro, né? Não, Mas o que acontece? Como ele é capital e a cidade está abarrotada de gente que vai lá para as praias, aquela turismo. Coisa toda, aí a iniciativa privada vai lá e faz uma festa como Festa Verão. A prefeitura não precisa gastar um centavo. Ele chega, faz uma festa, gasta ali 10 milhões. Entendendo? E a prefeitura não gastou nada. Por quê? Porque como é uma cidade turística... E ainda ganhou, porque o retorno vem. Imposto, aí aquilo ali, existe um cálculo, assim, para cada real investido no segmento de evento, no turismo, volta 10 para a cidade. Porque aquele dinheiro ali fez movimentar vários outros setores que sem aquele evento não funcionaria. Então naquele período ali, se faturou 10 milhões, se for um evento de 10 milhões, voltou 100 milhões para a cidade em movimentação. Aqui não gastou, acho que não gastou 1 milhão, gastou nesse São João? Não, deve ter gasto uns 10, talvez. 10 milhões? Se muito, Não, 10 mil, não? Nada, 10 milhões não. Não, milhões não, 10 mil. Tô dizendo assim, a prefeitura aqui gastou muito foi pouco. 30 mil. Não, muito pouco. 30 mil só a estrutura. Eu digo de estrutura, né? Não, ali ela gastou 500 mil no máximo, entendendo? Porque tem atrações. Meio milhão. Isso movimentou 5 milhões na cidade. Atrações, as bandas. Isso movimentou 5 milhões na cidade. O hotel lotou, os hotéis lotaram, motel foi movimentado mais do que o normal. Tá entendendo? É verdade. Ontem mesmo eu tava com uma funcionária entrando em contato com ela e ela demorando a atender e eu disse, mas me desculpa porque aqui tá lotado. E não é normal dia de quarta-feira lotar o hotel. Mas por quê? Porque tava vendendo evento. Então isso foi bom. E é o que aconteceu. Para isso, ela disse, olha, inclusive eu quero lhe dizer o senhor que eu não consegui falar com o senhor, eu tive que contratar mais 2 pessoas diaristas para vir para cá. Então, essas 2 pessoas que iam estar em casa ganharam seu dinheirinho por causa de uma demanda que surgiu graças à prefeitura. Madison, e agora vai emendar o São Pedro, né? Pois Nordeste. E aí vai vir o São Pedro. É outro evento importante. Madison, eu tenho uma pergunta, inclusive eu já tive a oportunidade de fazer essa pergunta a você em outra oportunidade e eu vou refazê-la novamente. Você já viveu um auge muito grande aqui em Guarabira, né? Teve uma queda, agora recupera novamente sua imagem. Você acredita que isso aconteceu após você se envolver diretamente na política, não só de Guarabira, mas da região, como de Alagoinha, e acabou saindo de uma área que não é diretamente a área que você trabalha? Pois é, porque é o seguinte, o marketing ele é amplo, né? Ele está em todas as áreas, inclusive na política. Então, o que aconteceu, seu João? Seu João mesmo foi um que me aconselhou, ei, sai dessa área aí, rapaz, tu não pega teu tempo nessa área aí, não, porque eu fui convidado por Dr. Zenóbio a ser secretário de eventos da cidade, me desentendi com ele por pensamentos divergentes e quero até dizer em público que ele estava certo, pelo que na época ele estava certo. Hoje então, você tem esse reconhecimento. No ano depois de 2 anos eu já sabia que ele estava certo no que ele queria. Na divergência que a gente teve, que ele tinha razão. Mas quando eu falo divergência, é conflitos de ideias, não houve confusão. E aí eu me afastei, entreguei o cargo e por infantilidade, na época as pessoas não usavam o Instagram, Facebook como usa hoje. O pessoal só via as coisas. Aí eu comecei a ver as coisas e comecei a fazer críticas. Isso foi ganhando uma repercussão gigantesca. Então eu acabei entrando em conflito com o poder público. Achava isso bacana, fiquei brincando com isso. Entendendo? Mas de um outro lado, tinha o quê? Tinha uma classe empresarial que contratava meus serviços que não gostava daquilo. Então quando eu senti que eu poderia perder isso, eu me afastei. Eu deixei de fazer essas... Mas naquele momento, surgiu vários convites de políticos para eu dar consultoria no marco político. Ganhei dinheiro com isso porque eu fui fazer campanhas, mas não é assim, não é uma coisa que eu me identifico. Porque realmente você... Mas o problema foi você ter tomado partido. Foi. Porque você pode fazer o marco político de alguém e você precisa tomar partido.
Você faz o trabalho, faz a base profissional, faz a identidade visual da campanha da pessoa. Você precisa de uma partida aparecer, fazer vídeo, criticar. Isso é um erro grande que eu cometi na vida, que Ed Carlos sempre comenta isso comigo, e ele tá certo, porque às vezes o papel de um jornalista, de um comunicador, realmente às vezes ele fala e ele expressa aquilo que o ouvinte tá sentindo, aquela indignação, faz parte do papel dele. Mas seu João, como dono, ele não pode sair ficando bravo com o prefeito, e esse foi o meu erro. Porque tem um leque, né? Para ele tem um leque de amigos disso. Tomei a frente. E depois a gente fez as pazes, graças a Deus. Eu fico feliz porque o Dr. Zenob partiu e a gente era amigo. Porque se ele tivesse partido, a gente divergente, você contornou, né? Você contornou. E seu João foi um que me criticou sabiamente. E eu vi muito isso e contribui muito. Eu não sabe dessa série aí, você não... Entendeu? O seu João até mesmo talvez nem comungasse na época com algumas a administração de Zenob, que é natural, mas sempre soube se portar. E me orientou nisso. E como eu sempre me espelhei nele, porque ele é uma referência na minha área, porque seu João hoje ele é para Guarapá o brejo, o que eu diria Roberto Cavalcante é para a Paraíba, e o que Roberto Marinho era para o Brasil com a Globo. São pessoas proprietárias de grupo de comunicação que tem um poder enorme na sua área, e que isso, seu João hoje ele está nos bastidores, ele é amigo de quem é o governador, de quem é o opositor, ele é amigo dos dois, e aí ele sabe se comportar nesse tempo, porque aí você tem que ter jogo de cintura, viu? É verdade. Porque muitas vezes a rádio está comunicando algo que desagrada a um, e ele é amigo daquela pessoa, e o cara tem que ter jogo de cintura com isso. Eu não sei como ele consegue lidar, mas é habilidosíssimo. Abre um espaço, né, para ambas as partes. Tem que ter, porque né? ele tem essa missão de levar informação para toda uma... Hoje já tem Instagram, mas o Instagram, as redes sociais hoje, 90% das informações das redes sociais hoje, elas são mentirosas. Não é confiável. Não são confiáveis. E você pode ter certeza que 99% das informações saídas daqui da rádio e da TV são confiáveis. É verdade, a responsabilidade é outra, né, Marcos? A responsabilidade é outra. Então, as redes sociais, a democracia, ela tem seus malefícios, principalmente da comunicação. Você dá o poder de comunicação às pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho vários painéis de LED, vários outdoors. Se você chegar para lá para mim e eu tiver alguma raiva sua e estampar uma foto sua que você não gosta, eu lhe prejudico. Uma notícia, né? Ou uma notícia. Então eu tenho que ter esse cuidado. Eu não posso, eu não colo qualquer coisa, nem divulgo qualquer coisa no meu sistema de mídia, que eu não posso, né? Assim, não, peraí. Agora, se você, do jeito que você quiser, o ser humano no Instagram, ele faz qualquer besteira. Até porque lá não aparece o CPF de quem disse, né? Exato. E aí ele bota de qualquer jeito, e tem muitos que assumem até mesmo o compromisso. Não, aqui fulano, não sei o quê. Então, hoje, o que você mais vê, entendendo? São informações news, sendo divulgadas erradas, muitas vezes mentirosas, e até as corretas que eles divulgam, e é verdade, divulgam de forma errada. O que mais você vê hoje nas redes sociais são coisas que você nunca via antes. Atrocidades. A pessoa morreu no acidente, tá lá esbagaçada, a pessoa vai lá e filma e mete no Instagram, mete nos grupos. Que o veículo profissional ele tem um controle. Jamais um veículo profissional iria. Bom, inicialmente eu quero tão somente agradecer a presença do meu amigo Matos, que veio dar essa aula de publicidade aqui e, sobretudo, como se deve tratar o mercado. O mercado ele é muito exigente, e se você não tiver um marketing para o seu serviço, para o seu produto, para a sua loja, você corre o risco de ser ultrapassado pelos seus concorrentes. Então eu agradeço, Matos. Agradeço também ao meu amigo Ed Carlos Monteiro, que está aqui também participando dessa entrevista, dizer que para nós foi um motivo de alegria e satisfação receber vocês aqui. Eu que agradeço inicialmente ao senhor pelo convite, a Fernando Carvalho, primeira vez que eu participo como entrevistado no podcast. Gostou? E também como entrevistador, né? Estou gostando. Dos dois lados aqui. Experiência boa, contar um pouco da minha história, da minha trajetória, para estimular e incentivar outras pessoas que só precisa sonhar, ter fé e acreditar que no tempo de Deus o seu sonho há de se realizar. Se eu conseguir, então qualquer um pode também conseguir, basta não perder a fé. Então, agradecer a vocês aí pelo convite. Muito bem. Matos, obrigado. E eu que agradeço a vocês por esse honroso convite que me fizeram. Para mim é uma honra participar sempre
dos programas do grupo do João Rafael de comunicação, e dizer que eu me espelho muito nele, todo mundo sabe disso, me espelho muito nele. Eu não posso me espelhar em outros empresários de Guarabira, posso me espelhar no comportamento empresarial deles. Agora, na minha área, eu me espelho muito no Seu João, porque quando ninguém sabia nem o que era mídia, o Seu João já tinha 2 rádios, já tinha um monte de coisa, então ele é a grande referência pra gente do meio de comunicação, do meio de marketing. Então, obrigado aí, um bom dia a todos, um bom feriado aí a todo mundo. Um abraço, e você pode ler a revista A Vitrine, né, no nosso site NE1. Vá lá, clica em cima da revista, você vai ter oportunidade em qualquer parte do mundo. A gente volta na próxima segunda-feira aqui na Rádio Rural, na Rádio Cultura e no nosso NE1 Notícias. Bom dia.